Thomas Piketty, aqui nos Estados Unidos, Thomas Piketty, na França, tem 42 anos, é um economista, publicou um livro sobre o capital, o livro é O Capital no Século XXI, e deu um choque nos Estados Unidos. Angélica, qual é a voltagem? O economista francês Thomas Piketty tem capital. Ele é a estrela intelectual do momento e seu livro é best-seller nos Estados Unidos. No livro Capital no Século XXI, Piketty projeta ainda mais desigualdade socioeconômica nos países ricos. A taxa de crescimento do capital é muitas vezes maior do que a do crescimento econômico. A solução francesa é mais imposto sobre a riqueza. Piketty investe contra o anticapitalismo de Marx e o laissez-faire de Adam Smith. Mas será que ele é um determinista histórico? Bom, Ricardo, em resumo, ele anuncia que os ricos vão ficar mais ricos e os pobres vão continuar mais pobres. O Paul Krugman e outros economistas já vêm dizendo isso há muito tempo. Qual a novidade? A principal novidade, aliás, como o próprio Paul Krugman disse analisando o livro, é que ele faz esse comentário baseado no fato de que, primeiro, isso já vem acontecendo, então não é novidade, mas em segundo lugar, que isso se perpetuaria basicamente porque é o rendimento do capital que está causando isso. É diferente você falar que os mais ricos estão ficando mais ricos em função de terem mais habilidade em fazer alguma coisa e que o mercado remunera isso de uma forma, ou de que simplesmente é porque eles estão herdando dinheiro, que é o principal ponto que o Piketty levanta. Então isso preocupa os mais ricos porque a partir daí vem a leitura de que, sendo injusto, deveria ser de alguma forma limitado pelo Estado, e a forma de limitar basicamente é imposto em cima deles. É por isso que está causando tanto incômodo. Vê se eu entendi. O capital rende mais do que cresce mais depressa, dá mais retorno do que o trabalho. Segundo o Piketty, sim. Eu, para ser muito franco, eu não concordo completamente com a tese dele, porque isso é verdade na maior parte do tempo, mas não em todas as condições. E particularmente, quando você tem uma situação como a atual, que a taxa de juros nos países desenvolvidos cai a zero, o primeiro movimento é o que a gente viu recentemente. As pessoas compram qualquer outra coisa, os preços dos ativos sobem e sobe praticamente tudo. O segundo movimento é que, como isso não tem base de sustentação, em algum momento eles vão despencar. E aí quem vai sentir mais é exatamente o detentor do capital, que vai ter uma perda de riqueza maior. Só que a sociedade como um todo vai ficar mais pobre. Então esse movimento mais igualitário que o Piketty está querendo vai acontecer da pior forma, não é com os ricos repassando para os mais pobres, é os ricos ficando muito mais pobres e os mais pobres ficando um pouco mais pobres. Mas isso não muda a tese dele, esse que é o ponto. Muda porque a desigualdade vai diminuir. Continua a concentração de renda. A concentração de renda continua alta. E ele coloca, você está colocando no momento de 5 anos, e ele coloca isso num prazo muito mais elástico, né? Porque que ele leva em conta, inclusive, a questão cíclica do capitalismo. Ô Diogo, a solução do economista Piketty é mais impostos nos ricos em escala global. É sacanagem francesa? Ele teve a sorte de pegar a campanha eleitoral americana em que esse tema é central e se transformou nesse xodó dos democratas, porque propõe um aumento de taxação. Isso é conversa de escritório de contabilidade. Ele fala em aumentar em 2% impostos impostos à riqueza, ao ganho de capital. Na verdade, o câncer do capitalismo é a falta de mobilidade econômica. A falta quando você tem fortuna herdada por alguém e outro alguém não pode criar a própria fortuna. Mas há 300 fatores que impedem uma sociedade de ter mobilidade: a burocracia, a corrupção, a falta de educação, a falta de acesso à informação.
existem 300 mil fatores mais importantes do que aumentar em 2% os impostos aos mais ricos. Eu não tenho nada contra a taxação contra ricos. A distribuição de renda é fundamental para o capitalismo, o aumento do poder aquisitivo dos mais pobres é fundamental para uma economia de mercado, mas a gente está falando de algo muito pequeno. A taxação contra a riqueza é só um pequeno fator do quadro geral da economia. Desde o Marquês de Lafayette, no século XVIII, em Washington, quando foi que os americanos acreditaram num francês? Quando começaram a comer French fries, batata frita. Mas eu acho Montesquieu, Tocqueville... Não, mas a questão é a seguinte... Em parte, Montesquieu é antes, tio. O Diogo roubou um pedaço da minha resposta. O timing do Piketty, para dar uma medida, o livro é best-seller. A Harvard University Press nunca vendeu tanto um livro, 80 mil exemplares, está na 5ª edição, primeiro lugar na Amazon, porque é o timing político. Ele dá arcabouço intelectual para uma agenda política eleitoral do Partido Democrata. Essa parte é evidente. Agora, a outra parte, creio que é importante. Você pega qualquer economista que não seja ultraconservador, todo mundo acha que o livro é bom no diagnóstico, mas ninguém está levando muito a sério as receitas, porque elas são inviáveis. Sabe? Você não vai impor uma taxação global da riqueza. Isso não está numa agenda política, especialmente num país como os Estados Unidos. O que eu acho fundamental, e ele fala isso, o Piketty é o que se chama de um intelectual público. Ele é um adepto da chamada economia política, na tradição do Adam Smith, do Marx, ou seja, a economia é uma coisa menos árida, era uma coisa política, então criou esse debate político. O Diogo falou, o problema da sociedade é quando não tem mais a meritocracia, mas esse é o problema apontado pelo Piketty. Ele fala, voltamos ao século XIX, quando a sociedade voltou a ser o que ele chama de patrimonialista, ou seja, riqueza herdada. Riqueza herdada. Esse é um problema da sociedade. É um problema econômico, é um problema social e é um problema político, porque com concentração de renda tem o quê? Concentração de poder. Qual era o problema em Roma antes de Cristo? Antes de Cristo? É. Era o mesmo problema. Mesmo problema. E que aconteceu? Isso até hoje. E que aconteceu? Acabou o Império Romano, sabe? Então acaba. Acabou, veio outro, a renda continuou concentrada. Sei. Agora, Ricardo... Demorou um pouquinho para acabar. Mais um choque nos Estados Unidos. A classe média canadense, depois de uma pesquisa do Times, a classe média canadense está mais rica do que a americana. Isso virou manchete. Qual é a novidade? É uma novidade velha, mas é uma novidade de 2010. A classe média americana sempre foi, entre as maiores economias mundiais, a mais rica de todas. E hoje não é mais. Honestamente, eu acho que a menos novidade, mas mais importante, é que os pobres nos Estados Unidos, em relação aos demais países ricos, eles estão hoje entre os mais pobres e não mais entre os mais ricos. Eu acho que isso é mais sério. Se for pegar os 40% mais pobres nos Estados Unidos, eles são mais pobres do que a maior parte, praticamente toda a parte da Europa Ocidental, com exceção de, enfim, dos países que estão em crise agora. Isso eu acho que é muito mais sério, mas não mas atinge menos gente. A classe média é o coração da sociedade americana. O Diogo falava sobre as oportunidades, a possibilidade, a mobilidade. A classe média se vê, primeiro, como o sustentáculo dos Estados Unidos. Em segundo lugar, tem a aspiração de melhorar. O que eles estão vendo é o contrário, eles estão piorando. E isso é importante, isso assusta.